vários prints de várias matérias falando que a desnutrição do povo Yanomami não é algo do governo Jair Messias Bolsonaro. Por exemplo, olha, nessa matéria aqui, que é de 2010, diz que desnutrição matou 92 crianças indígenas em 2010. Aqui, desnutrição matou 419 crianças indígenas em 2008. Aqui, mais de 25 mil índios não tiveram acesso à saúde em 2010. Estudo mostra que morte de índios cresceu no governo Lula. Aqui, Correio Brasiliense. Desnutrição continua a matar índios no Mato Grosso. Aqui, UOL Notícias. Ministério da Saúde ainda investiga mortes de 13 crianças indígenas no Acre. Aqui, DW. Número de indígenas mortos em 2011 aumentou em 20 mil, aponta relatório. Globo, assassinato de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma. O Extra, estudo de CIMI revela que 25,6 mil índios morreram em 2010. E outras matérias aqui que eu já não estou nem mais enxergando. Então, vejam, o que nós temos de registro da própria mídia mainstream de que o problema de desnutrição, de não acesso à saúde e de assassinatos de povos indígenas, cujas ONGs, milhares delas, defendem aqui no Brasil, não é uma coisa de governo Jair Messias Bolsonaro. Mas a mídia atual, a mídia mainstream de hoje, vai continuar se fazendo de morta, vai continuar se fazendo de surda e muda, de cega, absolutamente cega a respeito de todas as coisas. Então, quem é que tem que esclarecer a população brasileira? Sou eu, mas você também. No caixa da farmácia, no balconista do supermercado, na pessoa do ponto do ônibus, o Uber, motorista do Uber, a mãe do amiguinho do seu filho que você vai buscar na escola, comentar lá na associação de pais, entendeu? Então, assim, e essa é a mudança que o Brasil necessita agora, uma mudança de base, que é o tete a tete, o boca a boca, o olho no olho, entendeu? E oremos para que nosso canal continue por aqui um pouco mais de tempo, porque aí vocês filtram aqui conosco e espalham a verdade verdadeira, como dizia minha avó, né? Ocorre que o Flávio Bolsonaro ele fez uma thread importante a respeito dos feitos do presidente Jair Messias Bolsonaro em relação à população indígena. E ele diz aqui, olha, ele colocou a saúde indígena como prioridade durante a pandemia, tá? No balanço de 2022, a assistência à população indígena foi uma das prioridades durante a pandemia de Covid-19, e aqui conheça as ações. De 2020 a 2022, foram realizadas 20 ações de saúde que levaram atenção especializada para dentro dos territórios indígenas. 2, o governo Bolsonaro ampliou em 1,7 mil postos o quadro de profissionais em saúde indígena, ou seja, dos postos que já existiam, o governo de Jair Messias Bolsonaro colocou quase mais 2 mil profissionais de saúde, tá? Isso foi considerado um marco, está no enfrentamento, que foi, né, visualizado no enfrentamento da pandemia entre os povos tradicionais. O Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas é o legado de um planejamento que atendeu os 34 distritos sanitários especiais indígenas, que é o DICEI, e englobou diversas iniciativas a partir de 2020. Assim, foi possível colocar quase 2 mil vagas no quadro de profissionais preenchidas na saúde indígena e a contratação de mais 241 profissionais. 3, medidas do governo Bolsonaro beneficiaram 449 mil indígenas. Quase 1 milhão de medicamentos foram encaminhados para essa população em mais de 4 anos. Tá? De 2020 a 2022 foram realizadas essas ações e tal. E aí aqui continua. O governo federal encaminhou 971,2 mil unidades de medicamentos, 586,2 mil unidades de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, totalizando 1,5 milhão de insumos enviados para essas operações. Foram realizados quase 54 milhões de atendimentos de saúde indígena em 4 anos. E aí ele diz, quer saber mais?
É só procurar no site do Ministério da Saúde, mas corre, porque eles não querem que você saiba. E esses balanços serão apagados em breve. Vejam, o Flávio Bolsonaro aqui está alertando para 2 perigos. Primeiro, que o site do Ministério da Saúde deveria ser algo de registro perene. Não deveria ser removido nenhum registro de lá. Por isso que existe a edição, né? Não é apagar o que está escrito e escrever algo por cima. Edição é, olha, esse tópico aqui nós registramos de forma equivocada, então nós vamos colocar um adendo a este post, a este tópico, a essa publicação. Então, o Flávio está aí, dizendo que há uma possibilidade, sim, disso ser apagado, e está dizendo que os sites de transparências, de registros perenes, nós não vamos ter mais. Não teremos mais, porque, sim, corre o risco de ser apagado. Isso é muito grave, é o que temos para hoje na fila do pão, perdão. Quem não segue o Flávio Bolsonaro, eu acho difícil algum, né? Algum de piano aqui no nosso canal não seguir o Flávio, mas se você ainda não o segue, ainda é tempo. Corre lá no Twitter, que a página dele ainda está no ar. Eu quero dividir também com vocês essa thread do Pedro Arthur do MBL. E você vai compartilhar MBL. Gente, esquece que o cara é MBL, não vota nele, deixa ele para lá, mas vem comigo para a gente analisar o compilado que ele fez a respeito de certos assuntos dos Yanomamis. A destruição da tribo Yanomami é real e está atrelada a uma gestão corrupta do DSEI, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena, e as ONGs picaretas. Vou tirar aqui a imagem dessas crianças. É ruim de ver, tá, gente? É desumano aquilo. Vamos lá. Ele diz, essa tribo Yanomami é gerida por estrangeiros em solo brasileiro, serve para que ONGs mostrem na TV a realidade que mais serve aos seus interesses, fazendo transparecer que é a única, e assim conseguirem mais dinheiro. Segue o fio. A maioria das ONGs são utilizadas para arrecadar recursos e financiar movimentos ligados à cultura woke, assim como campanhas eleitorais. Ele printa uma matéria, segundo o print dele aqui da Veja, dizendo: ONGs, o caminho fácil para a corrupção. Escândalos recentes envolvendo entidades não governamentais revelam influência de apadrinhados políticos e organizações se queixavam na época da má fama, que tem má fama até hoje. Ele continua, ONGs como a WWF, que nós fizemos vários mini-docs aqui não, no último canal que foi derrubado, infelizmente a gente não tem mais esse material, eu posso até produzir outro e trazer aqui, porque o material agora se tornou mais atual que antes, né? Que sempre. Então, ele fala, ONGs como a WWF têm como objetivo, por meio do projeto ARPA, deixar como território mundialmente protegido uma área dentro da floresta amazônica do tamanho do estado de Mato Grosso. Programa Áreas Protegidas da Amazônia, ARPA, via WWF Brasil. Aqui, a própria publicação deles. A ARPA tem o objetivo de promover a conservação e a proteção permanente, com muitas aspas, de 60 milhões de hectares, ou seja, 15% da Amazônia brasileira, uma área maior que a Alemanha. Fazendas são obrigadas a preservar 1/5 de sua área, e essas ONGs internacionais são as responsáveis por desenvolver todo esse retrocesso através de suas narrativas, cada vez mais voltadas para o prejuízo do agro brasileiro. Poderia citar aqui mais de 1.000 casos de ONGs que alocam recursos para financiar políticos e partidos políticos, ONGs que criam notícias falsas, sempre visando prejudicar o agronegócio. Vamos voltar aos Yanomamis. Lula só deu atenção a esse assunto agora porque quer fazer um alarde internacional com a finalidade de sinalizar virtude a atacar o agro e o garimpo. Desejam melhorar a vida do indígena? Comecem, então, deixando-os livres para empreender e tomar suas decisões. E isso começa livrando-os da FUNAI, que não teremos para hoje na fila do pão, isso, infelizmente. Pedro continua. A FUNAI chegou a negar assistência humanitária da Fiocruz aos indígenas, alegando que mantimentos como cobertores não eram da cultura do índio. Pelo visto, diz o Pedro, passar frio é da cultura do índio para a FUNAI. E aí vale ressaltar também que para a FUNAI não existe nenhuma alteração climática
que a gente precise se preocupar em demasia com índios que, se realmente virão, né, invernos aí absurdamente austeros, o índio que não estava adaptado a essa mudança climática tão abrupta, tão repentina, certamente terá problemas em se aquecer. Mas, para a FUNAI, isso não está acontecendo. Esqueçam isso. Quem tem que se preocupar com o frio que virá por aí pelas mudanças climáticas é o homem branco. O índio que se lasque. Vamos lá. Aí ele mostra aqui um print. FUNAI proíbe equipe da Fiocruz de levar assistência aos Yanomamis em meio à desnutrição, surto de malária e abandono do governo. Essa matéria foi em 2021. Alguém quer me dizer, depois de tudo isso que eu li em relação à proteção aos povos tradicionais do governo Bolsonaro, alguém pode me dizer qual foi o abandono? A gente vai chegar lá, peraí. O print continua dizendo, sem atendimento médico regular, povo Yanomami enfrenta colapso na saúde com falta de medicamento e avanço de garimpo legal. Terra Yanomami é a maior reserva indígena do Brasil e a gente sabe bem por quê. E aí temos aqui o Pedro trazendo duas denúncias, né? A FUNAI é uma das instituições mais picaretas que existe. Olha esse caso onde eles forjaram indígenas para engrossar invasões de terra. Vou soltar aqui o primeiro vídeo. Centenas de moradores são coagidos a fazer cadastro na FUNAI como se fossem índios para engrossar invasões de terra no sul da Bahia. Enquanto o Ministério da Justiça não dá a palavra final, mais de 100 propriedades já foram invadidas por grupos armados liderados por caciques que se dizem índios Tupinambá. Quem é o seu cacique? Cacique é Babalo. Como é seu nome, meu amigo? Osman. Osman. Essa arma, então, essa 36 é a sua que você pegou na retomada. Centenas de Eu acho que hoje o áudio está saindo, né, gente? Que bom que a gente conseguiu resolver. Não vi ninguém reclamando. Vou entender que temos áudio, tá bom? Chegaram a passar alguns dias como se fossem tupinambás. Esse agricultor conta que 7 integrantes da família dele viraram índios do dia para a noite. Ele preenche um cadastro e manda para a FUNAI. E a FUNAI, Rômulo, a gente foi para a FUNAI, chegou lá, Rômulo, o administrador da FUNAI, geral, assina no cadastro. Chegaram a passar alguns dias como se fossem tupinambás. E aí a gente para por aqui o vídeo, por quê? Porque vocês sabem, né? O ban é certo. A thread do Pedro continua dizendo, olha, a tribo Cupihanama cortou todos os laços que tinham com a FUNAI e hoje conseguem tomar suas próprias decisões, sendo um caso de sucesso. Olha isso, super case. Perdão. São indígenas que se rebelaram contra a FUNAI, eles não querem mais saber de FUNAI, não querem mais saber de proteção de ONG, não querem mais saber de nada, agricultaram as próprias terras, meteram as mãos nas massas e hoje tem um caso de sucesso, ninguém passa frio, ninguém sofre de desnutrição, todo mundo tem acesso a atendimento médico. Esse absurdo aqui no Brasil tem método, tá? Tem método. O Pedro continua. O grupo trabalha com o agro fez com que adquirissem condições financeiras para, além de autossustentarem a tribo, ainda sejam capazes de financiar saúde e educação da sua tribo, de modo que não mais dependam da FUNAI. Então, tem muita coisa estranha aí. Eu tenho que citar também que tem muita gente falando que esse... Que bom que o áudio está ok, obrigada. Tem muita gente falando também que esses índios que estão sendo detectados ali em Roraima, eles atravessaram a fronteira da Venezuela, porque lá sim, lá não tem nenhum compromisso com preservação de povos tradicionais, ninguém, lá não tem, deve ter, né, uma ONG ou outra lá para fazer de conta, mas que, da mesma forma que no Brasil, não prestam serviço aos índios, que seria a sua atividade fim. Quase 70% a 80% do dinheiro doado fica no pagamento da atividade meio. Outro dia eu explico para vocês sobre isso. Mas dizem por aí que esses índios estão atravessando a fronteira, pedindo socorro aqui no Brasil, fugindo do verdadeiro abandono das tribos Yanomamis da Venezuela, onde quem governa é o amiguinho de Lula, que inclusive Lula, no pronunciamento dele hoje com o filho da mãe lá, o
presidente da Argentina, o poste da Kirchner, ele disse que o problema que existe na Venezuela tem que ser decidido, tem que ser resolvido com diálogo, como se alguém dialogasse com o terrorista, né? Com o terrorista tem diálogo? Não, não tem. O diálogo que ele está defendendo para Maduro é o diálogo que ele defende para si mesmo, porque ele sabe muito bem qual o tipinho de cada um. Então, ele estava lá na Argentina declarando que já reatou relações com a Venezuela, que na Venezuela terá a embaixada brasileira, que aqui no Brasil terá a embaixada venezuelana e que Maduro é um grande cara. Muita gente pode se perguntar, gente, será que ele não enxerga? Não, filho, isso faz parte do plano. E mais. Isso pode prejudicar muito a popularidade de Lula aqui no Brasil? Sim, pode. Até da Faria Line, né? Até da Faria Line pode prejudicar a popularidade de Lula. Ocorre que, no caso de Luiz Inácio Lula da Silva, ele não tem como fugir. Por quê? Porque o plano, na verdade, de incluir Venezuela dentro da bagaça toda não é nem dele.